Ora, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais este momento em que temos o privilégio e o prazer de estar na vossa companhia para falarmos um pouco acerca da Palavra de Deus. Hoje tenho o prazer de ter na minha companhia o Israel Jorge, que vem do Brasil. Nós, na Igreja de Coimbra, temos aqui uma grande bênção, que é, como temos, é uma cidade universitária, sobretudo, somos sempre abençoados por pessoas que nos visitam para terminar os seus estudos ou para completar a sua graduação. E isso acaba por nos enriquecer, porque temos a possibilidade de conviver e estar com pessoas de diferentes culturas, diferentes origens, e acabamos todos por beneficiar com isso. Muito obrigado, Israel, por teres aceito o nosso convite de estar aqui connosco esta manhã. É um prazer, é meu. E vamos conversar um pouco sobre o tema que temos estado a abordar nas últimas semanas. Temos estado a ver a forma como Jesus se relacionava com as pessoas e fazia dessas pessoas seus discípulos para o ajudarem em demonstrar o amor de Deus pela humanidade, não é? E depois temos visto o favor ou a forma como Jesus se relacionava com as pessoas menos favorecidas da sociedade. Depois de termos visto como Jesus se relacionava com pessoas que aparentemente eram pessoas normais e que não estavam nos patamares mais elevados da estrutura social daquele tempo. Hoje chegou a altura de falarmos sobre os ricos e os famosos. Jesus não era um homem por natureza de preconceito e também não teve o preconceito de ignorar ou de desprezar ou de se revoltar contra aqueles que eram as pessoas que no fundo tinham uma posição privilegiada na sociedade então, não é? E isso acaba por ser algo de extraordinário. Jesus tinha sempre uma abordagem, tinha um interesse com todo tipo de pessoas, não é? Jesus não fazia exceção de pessoas e isso acaba, se calhar, por ser a primeira lição que nós retiramos da vida de Jesus para nós hoje, não é? Não devemos ter preconceito só porque a pessoa é do tipo A, do tipo B, da nacionalidade A, B, C, ou da raça C e D, não interessa, não é? São filhos de Deus e, como filhos de Deus, merecem a nossa atenção e o nosso respeito, não é? Com certeza, nós temos a tendência, às vezes, de tratar diferentes os extremos, nesse sentido de diferenças socioeconômicas, né? Então a lição trouxe justamente isso na semana passada. E, nessa semana agora, um extremo, né, como lidar com os mais desfavorecidos, e hoje com os mais favorecidos, seja em termos econômicos ou posições sociais. E a lição foi muito interessante também, durante essa semana, porque nos permitiu olhar para nós mesmos, né? Ao falar de recursos, de riqueza, como será que nós mesmos, antes mesmo de pensar em evangelismo, lidamos com isso, né? Isso que é interessante também a gente conversar sobre isso. Sim, porque muitas vezes quando se fala de riqueza no contexto religioso, no contexto espiritual, a primeira imagem que nos vem à cabeça é que a riqueza é inimiga da proximidade de Deus. E quase que caímos no extremo de dizer que para sermos bons filhos de Deus, para sermos mais próximos de Deus, temos que ser miseráveis, pobres, completamente dependentes dele, não é? E não é tanto assim, quer dizer, não é a riqueza em si mesmo que é a causa do problema, mas é a nossa relação para com ela que pode ser impeditiva de nos aproximarmos de Deus, não é? Aquilo que eu diria, utilizando uma linguagem até um pouco mais matemática, não é? É que se calhar estatisticamente o que está demonstrado é que a riqueza causa-nos maiores dificuldades na nossa tentativa de aproximar de Deus, não é? Mas não por causa da riqueza em si, porque se formos a ver qual é a origem da riqueza. A origem da riqueza é o próprio Deus, são as bênçãos de Deus. A riqueza, os recursos naturais que existem no nosso mundo são criação de Deus, não é? E se calhar começávamos já por aí mesmo, não é? No passado, houve pessoas que foram próximas de Deus e que eram ricas, que eram abastadas, não é? Isso, e a riqueza não só é um atributo, enfim, uma bênção de Deus, provém de Deus, mas eu acredito que a riqueza, ela deve ser usada de forma a refletir o caráter de Deus. Eu gosto sempre de abordar os temas que a gente estuda, entendendo a Deus no sentido de Deus gostar, ou enfim, pretender compartilhar conosco um pouco do que Ele é. Então a gente percebe isso na criação, por exemplo, né? Deus, quando criou o mundo, fez o mundo, Ele nos deu a possibilidade também de cuidar do planeta. Da mesma forma que Ele cuida, nós temos também, então, refletindo o próprio Deus, o privilégio de cuidar do planeta. Um outro reflexo que a gente pode ter do caráter de Deus, ou do que Deus é, enfim, é a capacidade de procriar. Da mesma forma que Deus nos criou, Ele nos deu os privilégios também, nos deu o privilégio de podermos procriar, termos filhos, enfim. Um outro paralelo que a gente pode fazer é o paralelo do casamento, por exemplo, né? Deus que são três em um,
também nos deu o privilégio de homem e mulher, né, tornarem-se um só mediante o casamento. Eu estou dizendo isso por quê? Porque eu acredito que a riqueza também é uma oportunidade de refletir o atributo de Deus, os atributos de Deus. Por quê? Deus, na sua onipotência, na sua onisciência, com todos os recursos disponíveis, infinitos, o que ele faz, o que está de acordo com o caráter dele é o quê? Compartilhar. E nos dar o que nós precisamos, enfim. Da mesma forma, aqueles que têm o privilégio de terem mais recursos deveriam refletir esse atributo de Deus e encararem o recurso como um privilégio que eles têm, justamente para imitar a Deus e distribuir e compartilhar e ajudar outras pessoas. Isso que acabas de dizer é uma ideia interessante, é um conceito interessante, porque nos ajuda a perceber que, se formos honestos connosco próprios, temos que chegar à conclusão que os recursos que eventualmente possamos ter não são nossos, mas são de Deus. Nós simplesmente somos seus gestores, não é? Utilizando uma linguagem mais moderna, somos seus gestores no papel de fazer, digamos, beneficiar outros que estão à nossa volta dessa mesma riqueza, não é? E não deixa de ser curioso que por exemplo, apesar de hoje o nosso foco estar na vida de Jesus, fazemos sempre uma divisão do que é que se passava no Velho Testamento antes de chegarmos a Jesus. E quando olhamos para o Velho Testamento, vemos exemplos de pessoas extremamente abastadas, não é? Pessoas com uma relação muito próxima com Deus. Vemos um Abraão, um homem riquíssimo, não é? Mas quando vamos ao fundo da questão porque é que ele era rico, e vemos lá claramente porque era abençoado por Deus. E era abençoado por Deus porque essa riqueza ele tinha perfeita noção que não era dele. Era de Deus. E simplesmente ele geria, e há essa noção muito de partilha, do ajudar quem está à volta. Temos vários episódios, se olharmos para a vida de Abraão, em que ele faz isso precisamente. Podia ficar no seu canto a beneficiar dessa riqueza, mas não, muitas vezes, até com algum sacrifício próprio, intervém, intercede por outros que estão à sua volta, não é? Portanto, era alguém que tinha uma participação ativa na procura de zelar pelo bem-estar daqueles que estão à volta dele, não é? Exatamente. Portanto, e esse é que é o grande drama da riqueza, da minha perspectiva, que é nós ficarmos muito focados em nós próprios e tornarmos demasiado egoístas, não é? E quando falamos em riqueza, e a conotação negativa que a palavra riqueza tem-na porque nós muitas vezes associamos imediatamente a pessoas que nós conhecemos, que são ricos, têm posses, mas são centrados neles próprios. E quando uma pessoa é centrada nela própria, não é? A primeira coisa que ela vai querer fazer é querer ter mais, e mais, e mais, e não olhar meios para conseguir fazer isso, não é? E é evidente que este tipo de atitude, este tipo de postura está na direção completamente oposta naquela que Deus nos propõe. Não é? São os atributos do outro lado, digamos, né? São os atributos do próprio Satanás, do inimigo de Deus, que a característica de olhar para si, né? Sim, então, sim. Acho que a riqueza deve ser olhada como um privilégio que nós temos de refletir o próprio Deus. Por outro lado, no Velho Testamento não deixa de ser curioso que, praticamente, tirando o Abraão, talvez será a única exceção assim, mais visível disso. Jó também. Sim, exatamente. Mas temos esse ia chegar aí. Temos exemplos de pessoas que foram ricas, mas foram pessoas ricas em determinado momento da sua vida, mas para lá chegaram, passaram por muita dificuldade. Vemos o caso, por exemplo, ricas, e quando falo em ricas, faço ricas e famosas, porque temos pessoas famosas também no Velho Testamento. Né? Um José do Egito, que chegou a número 2 da hierarquia do faraó. Não é? Temos um Daniel, que foi número 2 em 3 impérios consecutivos, o que no seu tempo era obra, não é? Porque o império chegava e eliminava todas as cabeças de lideranças do império anterior, não é? Portanto, é uma coisa notável ter conseguido ser o número 2 em 3 impérios consecutivos. Portanto, são pessoas que chegaram a um estatuto de grande elevação em termos sociais, de grande prestígio, com grande riqueza. O próprio José, número 2 do faraó, era um indivíduo rico. As coisas estão ligadas, né? Mas, no entanto, para chegar a essa riqueza, teve a sua vida de dificuldade, de lutas, de dor, e nessas dificuldades, nessas lutas, nessa dor, ele foi fiel a Deus. E dá uma sensação que Deus utiliza esta escola, não é, para nos mostrar, e aliás o próprio Jesus dirá mais tarde isso, não é? Se fores fiel no mínimo, então vais ser fiel no máximo. Ou seja, se tu fores fiel nas pequenas coisas, se tu fores fiel nas pequenas dificuldades do teu dia-a-dia, então isso dá-te a capacidade, e Deus utiliza a nossa resposta de fidelidade para nos dar progressivamente mais responsabilidade, porque muitas vezes nós pensamos que ser rico é fácil, não é? A ideia é que nós fizéssemos um inquérito popular, as pessoas diziam que ser rico é fácil, ter dinheiro é gastá-lo, mas não é fácil, não é? Quantas e quantas pessoas é que nós vemos que são ricas, que são extremamente abastadas e são infelizes na mesma? E essa questão de ser fiel no pouco para poder, né, ser fiel no muito, a gente estava falando nessa semana, né, e hoje especificamente sobre os ricos e famosos. E aí, por exemplo, eu, né, considerando, sou pobre,
não tem que me preocupar com isso, né? Com essa questão de me apegar ao que eu tenho, de não compartilhar. E é um erro também. Claro. Porque, Claro, na verdade, não é preciso ter muito Não. para ter o problema do materialismo, para Sim. ter o problema do apego às coisas, para ter o egoísmo. Então, realmente, há muitos casos de pessoas que têm muito pouco, mas esse muito pouco é para elas mais importante do que a própria relação com Deus, enfim, e do que a própria possibilidade de compartilhar com outros. Então, realmente, não é uma lição só nesse aspecto só para os ricos, não. Né? Acho que todos têm que ter cuidado com essa questão. E Deus exige responsabilidades proporcionalmente às bênçãos que Ele distribui para nós. Exatamente. E muitas vezes, e este é um ponto onde eu acho que é importante nós chegarmos, Deus não nos abençoa mais porque nós não demonstramos capacidade de saber gerir com essa benção adicional que Ele nos possa dar. E esse é que é o drama muitas vezes, não é? É evidente que Deus, como um pai amoroso, não é? Aliás, há muitos versículos na Bíblia em que dão-nos esta imagem, né, que se até um pai terreno faz o possível para dar o melhor aos seus filhos, porque então quanto mais Deus, que é um pai todo-poderoso, não quererá fazer o melhor aos seus filhos. Mas muitas vezes, na sua sabedoria, na sua misericórdia até, não permite que nós sejamos abençoados de uma determinada maneira, porque sabe que nós não saberíamos lidar com essa bênção. Mas aquilo que é importante, e isso é que é uma das lições que nós temos que tirar do estudo desta semana, é precisamente este que é nós, seja qual for o nosso nível, quer em termos de fama, quer em termos de riqueza, podemos dar uma resposta adequada a Deus, não é? E lá está, como tu dizias, e muito bem, não nos centrando em nós próprios, mas procurando elevar-nos até à estatura de Deus, não é? E quantas vezes nós vemos pessoas, mesmo no contexto de uma igreja, de uma comunidade, pessoas até de condição bastante humilde, mas que lutam por um cargo, por uma posição mais elevada, ou seja, são pessoas que não sabem lidar com a questão da liderança, da fama, da visibilidade, não é? Estão muito centradas nelas próprias. Portanto, apesar de não terem o estatuto que nós estamos aqui a considerar, que é de fama e de riqueza extrema, mas na sua dimensão, na sua esfera de influência, passam por problema na mesma, não é? Isso não é uma lição por si só. Eu tenho que compartilhar, eu tenho que imitar a Deus, eu tenho que refletir o caráter de Deus com uma obrigação, uma coisa forçada. A gente tem que entender que isso, na verdade... Espontâneo, tem que ser espontâneo. Tem que ser espontâneo e, na verdade, isso vai fazer bem pra gente. Porque, Claro. na verdade, a riqueza voltada para a própria pessoa, ela é uma ilusão no sentido de trazer felicidade. A gente vê isso claramente, né? Pessoas ricas, famosas, poderosas... droga, que suicidam, que não conseguem lidar, não é? Então, na verdade, a felicidade que, no fundo, todas as pessoas buscam está justamente no que Deus pede para a gente fazer, que é usar os nossos recursos em prol dos outros. E isso vemos claramente num dos encontros que Jesus teve e que demonstra isso. Mas se calhar vamos avançando precisamente por aí e vamos começar a ver então a forma como Jesus se relacionava com as pessoas que também eram ricos e famosos. Até mesmo para ver o como, né? Porque a gente está falando aqui o que, né? Exatamente. O que fazer? A gente tem então que usar os recursos em prol dos outros, não ser egoísta, mas como? Isso. E agora é curioso que Jesus, e já há uma semana ou 2 semanas falávamos nisso aqui, que Jesus, apesar de ser um homem de massas e de multidões, mas as histórias marcantes na vida das pessoas foram sempre encontros a sós com essas mesmas pessoas. O que nos dá a ideia de que, apesar do destinatário da mensagem de Jesus ser um destinatário coletivo, mas o indivíduo tem um grande valor para o próprio Deus e, neste caso, para Jesus Cristo. Não é? E o primeiro exemplo que nós temos que relata essa relação de Jesus com as pessoas, com a fama e com o dinheiro, é um exemplo extremamente curioso. Aliás, nós temos vários exemplos que demonstram, se calhar, as várias vertentes, as várias abordagens possíveis para o problema. Não é? E o primeiro homem que nós temos é Nicodemos, não é? que era um homem importante, socialmente importante, era um homem rico, abastado, não é? Do ponto de vista de liderança espiritual bem colocado, e que a determinado momento da sua vida tem contacto com Jesus, tem, como nós podemos dizer, sentimentos mistos a respeito de Jesus, não sabe muito bem o que é que há de pensar a respeito dele. Por um lado olha para a coerência do que Jesus diz e faz sentido o que Jesus está a dizer, mas por outro lado o empacotamento da figura de Jesus não corresponde àquilo que era a sua expectativa como um Messias, como a figura do Messias. Ele tem muito tempo, e é um indivíduo que se questiona, e é curioso que ele tem encontros com Jesus. Aliás, ele pede uma entrevista com Jesus, não deixa de ser curioso que quem toma a iniciativa é o próprio Nicodemos, não é? E pede uma entrevista com Jesus à meia da noite, na calada da noite, para não comprometer a sua posição social. Que deixa de ser o primeiro indício interessante que nós temos aqui no pedido de Nicodemos. Nicodemos não vai falar com Jesus às claras, procura-o em segredo.
Não é? E é extremamente curioso isto, porque, em certo sentido, demonstra-nos que, nesta fase da vida de Nicodemos, ele não consegue comprometer-se publicamente. Nós não temos muito detalhe acerca do grau de relacionamento que Nicodemos teve previamente com Jesus. Seria difícil alguém escapar ao mediatismo que Jesus teria naquele tempo, embora os mídias naquele tempo não fossem tão sofisticados como os nossos hoje, mas claramente Jesus era uma figura popular, uma figura mediática. Provavelmente Nicodemos terá tido alguma interação com ele. Há quem diga, mas isto é mera especulação, teria sido um dos doutores que teria ouvido Jesus com 12 anos de idade no templo. Teria surgido uma curiosidade ali. Ou seja, alguém que Nicodemos tinha debaixo do olho e que saberia que mais tarde haveria de se revelar. Não sabemos se é mera especulação. Hipoteticamente até poderá ter sido. Mas o que é certo é que nesta fase da vida de Nicodemos, ele tem consciência que Jesus é alguém diferente, mas não está convencido porque há um conjunto de barreiras e resistências que existem dentro dele. Lá está o tal preconceito, não é? Porque Jesus não correspondia ao estereótipo que Nicodemos tinha de quem seria o Messias, não é? Então procura secretamente, sei lá, dá-me a sensação que há aqui uma vontade honesta e genuína de Nicodemos de se esclarecer, de tirar as suas dúvidas, não é? Mas ainda um certo receio social. E o que é interessante notar na história é que Jesus é amoroso, é firme, é objetivo, mas é muito amoroso ao tratar com Nicodemos, porque Jesus poderia ter, de certa forma, criticado severamente a atitude dele de ter procurado Jesus à noite, tem vergonha de mim? Sim. Mas, na verdade, o que Jesus fez? Ele, com muito amor, disse, é preciso nascer de novo. E a grande verdade por trás do que Jesus disse, que a grande lição dessa história, para mim, é que é sempre possível nascer de novo. Sim. Com relação aqui à riqueza, como usar a riqueza, no próprio caso de Nicodemos, a gente vai ver como terminou a história de Nicodemos, né? É sempre possível nascer de novo. Então Jesus, fica tranquilo, Nicodemos, você pode nascer de novo. Nicodemos quis fugir um pouco, mas... Deixa eu ser curioso, a resposta de Nicodemos a essa questão de Jesus é evidente que, aparentemente, quando não sou a ler assim à primeira vista a resposta de Nicodemos, dá a sensação que Nicodemos fez-se desentendido, não percebeu o que é que Jesus queria dizer. Então, mas nascer de novo, agora posso voltar ao ventre da minha mãe, como queria dizer, mas agora posso... É evidente que Nicodemos percebeu. A reação de Nicodemos tem a ver com o facto de... O orgulho, não é? Que tem a ver com o seguinte, então, mas espera aí, quem é este indivíduo agora para dizer a mim, doutor da lei, um especialista em teologia, que eu tenho que mudar o meu comportamento, tenho que reaprender aquilo que eu aprendi até hoje para ter uma postura nova em relação à vida. Mas é precisamente aí que Jesus quer chegar, não é? E o drama de Nicodemos nesta fase da sua vida é precisamente este. Ele ter finalmente percebido que realmente o erro não estava em Jesus, nem estava na forma como Jesus se vestia, se relacionava ou se apresentava diante dele, mas estava na forma como Nicodemos via o mundo. E ele tinha realmente que nascer de novo, tinha realmente que deixar para trás tudo o que era as suas ideias pré-concebidas para criar uma nova mentalidade aberta, que pudesse receber esta nova verdade que Jesus tinha para transmitir, que era uma verdade libertadora, uma verdade que podia realmente fazer dele uma pessoa diferente, não é? E não deixa de ser curioso que isto demonstra-nos que nós, muitas vezes, oferecendo esta resistência a Deus, não é? Temos clara consciência intelectualmente que o plano de Deus, o que é que Ele representa para a nossa vida, mas nós não fomos convencidos disso. E temos muita dificuldade, às vezes, de darmos a volta à nossa vida, de organizar a nossa vida, de organizar as nossas ideias, a nossa forma de pensar e alinhá-las de acordo com a vontade de Deus. Até se tratando de evangelismo, essas lições, como Nicodemos, né? Isso. Ficamos na linha tênue entre a vida cristã, a vida de comunhão com Deus, mas ao mesmo tempo uma certa vergonha de refletir isso para outras pessoas. Isso caracteriza a vida de Nicodemos até à morte de Jesus. Não vemos em situação alguma Nicodemos a aparecer de forma clara a tomar partido por Jesus. Não vemos. Exatamente. Nicodemos no seu interior provavelmente teria convencido quem seria Jesus, mas esse convencimento não foi suficiente para vencer a barreira da sua decisão. Não é? Ele não conseguiu tomar a decisão por Jesus. E não deixa de ser curioso que ele só a vai tomar depois da morte de Jesus, depois da ressurreição de Jesus e depois de tudo acontecer. Não é? Felizmente a semente germinou e ele, inclusive, com relação à riqueza, nos dito que no final da sua vida, ou depois da morte de Jesus, ele se empenhou de forma corajosa, contrariamente à versão anterior. Mas isso é curioso, não é? Estamos a falar de meio dúzia de dias, quer dizer, muitas vezes isso passa-se connosco, não é? Nós levamos anos a resistir e anos a ter dificuldade em tomar decisões e depois, num momento específico da nossa vida, como parece que há um clique, não é?
E tudo acontece no abrir e fechar de olhos, não é? E tudo acontece no abrir e fechar de olhos simplesmente porque, a determinado momento da nossa vida, nós apercebemos que é um disparate que eu estou a fazer, não é? Porque é que eu estou a negar aquilo que é uma evidência, aquilo que é o mais adequado para a minha vida. E tomamos a decisão e acabou, está tudo tomado. Agora, a grande questão é que não é sábio, não é recomendável que a gente espere muito. Por quê? Porque a gente não sabe se vai ter essa oportunidade. Né? Então, às vezes a gente fica pensando, não, como Nicodemos eu posso esperar mais um pouco, protelando, depois eu tomo uma decisão. Pode ser que não dê. Felizmente, no caso de Nicodemos deu, e nos diz também que ele, inclusive, morreu pobre, né? Porque usou todos esses bens que outrora tinham feito ele se considerar, né, até superior, agora em prol do Evangelho após a morte de Jesus. Quer dizer, dizemos nós morreu pobre do ponto de vista material, mas morreu muito mais enriquecido no seu relacionamento com Deus. E não deixa de ser curioso que essa tal felicidade, tu há pouco falavas, todos nós procuramos, não é? Onde é que vamos ver Nicodemos verdadeiramente feliz, se calhar? Antes, quando tinha as suas dúvidas, quando procurava Jesus secretamente, ou depois, quando de forma aberta e espontânea partilhou aquilo que tinha em prol daqueles que eram mais desfavorecidos. Na segunda fase da sua vida, claramente. Não é? E é aí que está a questão essencial. Não é? E nós, se calhar, até podemos até saltar aqui um bocado, não cumprimos exatamente o guião que está aqui pré-estabelecido, vamos saltar para um exemplo que está no outro extremo. O exemplo de um jovem rico também, que um dia procura Jesus, porque não era feliz. Porque procura Jesus e a pergunta que ele faz a Jesus, o que é preciso para eu herdar a vida eterna? O que é preciso? E é curioso que Jesus testa este rapaz, não é? Testa este rapaz porque, obviamente, Jesus percebeu logo qual era a questão dele. E testa, então, mas não sabes? Está nos profetas, não é? Ama a Deus acima de todas as coisas, ama o teu próximo como a ti mesmo. No fundo, cumpre a lei. E o jovem diz, não, isso eu tenho feito toda a minha vida. Esperando até um elogio, de Jesus, né? Tenho feito toda a minha vida. E o que é o facto é que aquele jovem, tendo consciência que tem cumprido todos os requisitos que aparentemente seria o que era exigível para conseguir a vida eterna, ele não era feliz. E Jesus agora sente necessidade, tal como fez com Nicodemos, de provocar propositadamente para estimular nele uma reação, uma resposta. Não é? E ele, ok, se calhar falta-te fazer uma coisa, não é? Que é vender tudo o que tens, distribuí-lo com os pobres e vens atrás de mim, tornas-te o meu seguidor. E o relato, de forma lacónica, termina dizendo que aquele jovem deu meia volta e, muito entristecido, abandonou o local rapidamente. Quer dizer que, na realidade, a vida dele estava vazia, estava incompleta, de significado, porque aquele homem cumpria realmente a lei, mas cumpria de forma formal e vazia, não é? Não fazia de livre e espontânea vontade, não é? E quando Jesus lhe mostra que claramente que ele não estava a fazer a coisa de forma correta, porque obviamente há muita gente que extrapola aqui isto para dizer que nós não podemos ser ricos, temos é que agarrar tudo o que temos e vendermos e vivemos miseravelmente. Não é isso que Jesus está a dizer. Jesus está a questioná-lo para fazer com que ele se interrogue se realmente o amor que ele tinha pelo dinheiro era superior ou não ao amor que ele teria por Deus. E em casos extremos, a Bíblia também nos diz em vários trechos da Bíblia, se a tua mão te faz pecar, isso, corta a mão fora. Sim. Quer dizer, nossa, que coisa forte, né? Da mesma forma, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Na verdade é o seguinte, se não é possível para você equilibrar, se você não quer, enfim, ser usado por Deus para equilibrar os seus recursos, ou se é muito complicado, enfim, pelas suas características, é melhor resolver o problema de forma mais agressiva, vamos dizer assim, do que perder a vida eterna, porque na verdade, nós falamos há pouco de Nicodemos, foi muito mais feliz nessa fase do que antes. Mas, na verdade, a felicidade suprema não foi nem aqui, e não vai ser aqui. Né? A felicidade suprema vai ser quando ele estiver no céu. Da mesma forma, nós. Nosso grande objetivo é estarmos no céu com Jesus. Então, se for preciso tomar medidas mais abruptas aqui para isso, tudo bem. Agora, isso realmente não é uma regra. Né? Claro, é possível você conciliar. E o que eu acho interessante na história do jovem rico é que a gente estava falando até agora do o que, né? O que devo fazer, como tratar os recursos. A história do jovem rico me traz muito o como. Por quê? Porque depois que o jovem se entristeceu e saiu, Jesus disse o quê? Naquela famosa frase, é mais fácil,
um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. E os discípulos, assustados, disseram a Jesus, nossa, mas então é impossível. Sim. É impossível. O que é necessário? É impossível. E Jesus disse o quê? É impossível para o homem. É verdade. Mas para Deus tudo é possível. É. Então isso é muito importante porque muitas vezes, falando sobre isso, o que a gente pode imaginar? Não, então deixa eu ver aqui, eu vou planejar então como equilibrar os meus recursos, como equilibrar o meu apego aos bens que eu tenho com a minha comunhão com Deus. Não dá. Não. Porque eu, procurando equilibrar, não vou chegar a lugar nenhum. Como Jesus mesmo disse, para o homem é impossível. Então qual é o segredo? Onde está o como aí? Como conseguir chegar a esse ponto que a gente está discutindo aqui? Deus. Então é só se entregando a Deus completamente que eu consigo realizar esse equilíbrio na minha vida entre ter recursos, mas não me apegar aos recursos e utilizá-los da forma correta. Sim. E aliás, esse é que é o grande desafio que Jesus faz a este jovem rico, não é? Quando, testando, não é? Ou interrogando, então, mas tu amas as pessoas quando cumpres os mandamentos, estás a amar as pessoas, ou falo simplesmente com a atenção toda centrada em ti? E esta é que é a questão fundamental, é que este jovem obedecia às regras, mas digamos, o motor, o objetivo dele ao obedecer às regras era ele ter a salvação. E ele ditava os planos da vida dele. É evidente. Eu estou guardando o que eu preciso fazer mais para que eu acrescente aqui no meu planejamento de vida. Isso. Jesus falou, não, você tem que se entregar. Seguir-me. Seguir-me. Libertar-te de tudo o que te prende. Exatamente. Desenraizar-te completamente. Porque para o homem é possível, só para Deus tudo é possível. É verdade. E esta é uma lição objetiva. É evidente que estamos a falar aqui de casos extremos, não é? E como tu dizias, e bem, em casos extremos, medidas extremas, não é? E muitas vezes o papel da maior parte de nós é ficar no equilíbrio, não ficar no meio. Claro. Não é? E temos uma postura equilibrada e sensata sobre o nosso relacionamento com Deus. Não é? Nunca esquecendo aquilo que nós dissemos no início, que nós não somos os donos materiais dos bens que temos. Não é? Somos meramente... porque nós morremos e os bens ficam cá. E vai haver alguém que vem a seguir e tomas e continuas a usufruir deles. Nós não vamos beneficiar disso. O único bem que nós podemos realmente beneficiar de forma limpa, plena, para toda uma eternidade, é a nossa salvação. E até isso, como dizias há pouco, é dádiva de Deus. Não é? Com certeza. Porque não há nada que eu possa fazer objetivamente pelo meu mérito que pode se tornar digno de merecer isso da parte de Deus. Não. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que a todos deu a salvação. Não é? É só por causa disso. É só isso que está em causa. A única coisa que eu tenho que fazer lá está é libertar-me nas minhas decisões, libertar-me no meu plano de vida de tudo aquilo que me afasta de Deus e dizer a Deus, olha, eu quero estar contigo para toda a eternidade. E depois ajustamos esta nossa decisão às questões práticas da nossa vida e do nosso cotidiano. Não é? E aí a coisa fica mais simples e natural. Porquê? Porque quando estamos a fazer as coisas, não estamos porque há uma regra que diz para fazer. Estamos a fazer as coisas porque naturalmente estamos a ser impelidos por Deus a fazê-lo. E porque isso, no fundo, é o que é melhor para nós. Evidente. A gente às vezes pensa que seguir a Deus, isso vale para tudo, né? Seguir a Deus, se entregar a Deus, com isso a gente vai perder alguma coisa. A gente vai perder alguma coisa, mas na verdade a gente só vai ganhar. E o que o inimigo, o Satanás, quer colocar na nossa mente é que, não, peraí, pensa bem no que você vai fazer, porque você vai ter que manejar diferente os seus recursos, você vai ter que fazer isso e isso, esse não. Não, Deus quer dar muitos sims pra gente. Aliás, e o maior sim é a vida eterna. Evidente. Nós muitas vezes olhamos para os 10 mandamentos, por exemplo, e temos lá muitos nãos. Mas os nãos é uma ínfima parte de todos os sims que ficam do outro lado. Exatamente. Não é? O sim à vida, o sim ao respeito pela dignidade do meu semelhante, o sim ao respeito à propriedade do meu semelhante, o sim ao respeito a não cobiçar a propriedade do meu irmão, não é? Porque isso é uma questão tão crítica que até fica na forma do mandamento. E o sim ao usufruir do que eu tenho para cobiçar do outro. É evidente. O contentamento, sim ao contentamento por aquilo que tem. Sim. Jesus muitas vezes dizia, quer dizer, aliás, aquela passagem que ele tem, não é? Vocês estão preocupados com o dia da manhã para quê? Olha as aves do campo, os lírios, as aves no campo, os lírios, não é? Que não fazem nada, não é? E, no entanto, no seu dia-a-dia estão sempre presentes, Deus trata deles, Deus mantém-nos, dá-nos a vida. E nós temos de ter a mesma postura também. É evidente que isto não deve gerar em nós um sentimento de relaxamento tal que diga, ok, Deus há de prover. Não, porque nós fomos feitos para trabalhar. E, aliás, no mandamento do sábado,
tem lá 2 mandamentos, que é o dia fala do descanso, mas fala 6 dias trabalharás. Não é? Nós muitas vezes esquecemos disso. É muito fácil lembrarmos do dia de sábado, não é? Mas lá o mandamento também diz 6 dias trabalharás, está no imperativo. Não é? Não é uma constatação de um facto, não é uma ordem divina. 6 dias trabalharás, ou seja, é o fruto do teu trabalho que deve prover o teu sustento. Portanto, a mandrionice não é de forma nenhuma abençoada por Deus. Mas o fruto desse trabalho não deve ser por ele mesmo objeto da nossa adoração, da nossa dedicação exclusiva a ele. Não é? Tem que haver um equilíbrio. E o que nós assistimos hoje em dia, sobretudo nas sociedades mais materialistas como as nossas, não é? É que nós estamos de tal forma impregnados dos valores que a sociedade nos impinge, não é? Que muitas vezes relegamos Deus para um segundo plano. E interessa é o sucesso, interessa é a riqueza, a aparência da riqueza, que ainda é mais grave, não é? E Deus depois logo se vê nos buracos, nas horas vagas, que infelizmente já não temos nenhumas, não é? Encaixamos Deus. Não. O que Jesus quis dizer a estes jovens é precisamente o oposto. Liberta de tudo o que te pode eventualmente constituir obstáculo para chegares até a mim. Segue-me e depois vais ver que naturalmente todo o resto vai acontecer, não é? Demos exemplos também na Bíblia de pessoas que fizeram isso. Né? Não sei se vai ter tempo para a gente comentar. Mateus, né? Que era Podemos ir já por aí, portanto, que não deixa de ser agora uma viragem em termos de personagens em relação a estes dois que já falámos. Vemos 2 pessoas que vão ter com Jesus e que têm uma grande uma autoestima, não é? O homem rico, o jovem rico, eu faço já tudo, não é? O Nicodemos, eu sou doutor da lei. E agora vemos o outro espectro da sociedade, daqueles que também eram ricos e eram famosos, mas tinham perfeita consciência que essa riqueza e essa fama tinha sido conseguida de forma menos própria, não é? E obviamente naquele tempo uma das formas mais rápidas de alguém enriquecer é tornar-se cobrador de impostos, não é? E vemos esse espectro da sociedade, ou seja, essas pessoas que acumularam riqueza à custa da desgraça alheia, não é? Mas quando têm contacto com Jesus, não é? Como falaste agora de Levi e Mateus, não é? Quer dizer, de alguém que torna-se discípulo de Jesus, que aceita prontamente a ordem de Jesus. Exatamente, não deixa de ser curioso imaginar a cena, né? E aliás Jesus foi criticado por isso, né? Por se relacionar com esse tipo de pessoas. Isso é muito interessante, né? A gente imaginar hoje, porque às vezes está distante temporalmente, né? Então, até a gente pode contextualizar, os publicanos eram coletores de impostos, que eram considerados traidores. Uma potência estrangeira, né? Porque estavam a serviço de Roma, né? Então os judeus, um próprio judeu, né? Cobrando impostos dos seus irmãos em favor de um império que destruiu, que comanda o nosso povo, né? Quem seriam as pessoas hoje? Eu venho do Brasil, sou de São Carlos, mas estou morando em Brasília. No Brasil, houve escândalos recentes de corrupção no governo, enfim. Hoje a gente não tem uma realidade de um povo, pelo menos Brasil e Portugal, a gente não tem uma realidade de um povo opressor. Mas o conceito de traição, imagina um governante sustentado pelos seus impostos, enfim, e ele utiliza isso em benefício próprio, se enriquece. Então, que coisa rara, não é, como nós sabemos? Pois é. E no Brasil, de forma inédita, que aí sim foi raro, o povo, como nunca, se revoltou com um escândalo chamado mensalão, que, enfim, era uma quantia que se pagavam mensalmente para acordos políticos e uma manutenção daquele partido no poder. Então, o que seria Jesus, como seria Jesus hoje, nesse aspecto da crítica que foi feita a ele lá naquele tempo? Imagina Jesus hoje, né? Eu estou lá em Brasília, por exemplo, capital do Brasil, e encontro Jesus saindo de um restaurante, jantando com um dos mensaleiros que a gente chamou lá, com o José do Estevão, com um dos corruptos. Eu mesmo falo, não acredito. Esse homem não pode ser, né? A primeira impressão é essa. Então acho que a comparação é nesse sentido. E Jesus não se importou, buscou essas pessoas, e Levi e Mateus, contrariamente ao jovem rico, prontamente. Não deixa de ser curioso, não é? Alguém que nunca cumpriu a lei, nem os profetas, mas quando é confrontado com Jesus com uma realidade diferente e com um desafio que podia fazer diferença na sua vida, deu uma resposta positiva, não é? E o outro exemplo que até com o maior destaque nós vimos, foi um exemplo ainda mais paradigmático, ainda mais interessante, que é o de Zaqueu, não é? Que é um indivíduo que é, além de cobrador de impostos, além de ser esse aspecto odioso de se colaborar com o inimigo, para além disso,
cobrava 2 impostos, não é? Cobrava um para Roma e um para ele. Mateus, a gente entende que na verdade ele ainda era, não sei se íntegro, mas pelo menos sim, assim, tinha alguma uma carreira ali de coletor, sim, mas sim. Né, nada. Agora Zaqueu já fazia parte era corrupto mesmo. Da quadrilha mesmo. E não deixa de ser interessante que ele vivia em Jericó, portanto, uma cidade relativamente próxima de Jerusalém, não é? E quando Jesus passa por Jericó, vamos imaginar a cena, uma rua principal e pouco medo de casas de um lado e do outro, seria Jericó naquele tempo, não é? Não mais que isso. Uma enorme multidão em ambos os lados para verem passar Jesus. E Zaqueu, por visto, devia ser um indivíduo de baixa estatura, que sobe a uma árvore para ver Jesus passar. Imaginem o caricato da situação. Alguém que tem tanta posse, que é tão rico, claramente marginalizado por toda a gente, não é? Sim. Porque, não é? Que está pendurado numa árvore a ver Jesus. O que é que terá motivado a fazer isso? Interesse? Curiosidade? Apenas? Não, dá uma sensação que, lá está, vamos dar sempre a mesma questão, é que a riqueza que Zaqueu tinha, o poder que ele tinha, não completava, não satisfazia. Ele sentia necessidade de algo na sua vida que pudesse realmente fazer a diferença. E é isso que faz um homem nesta posição, de cair no ridículo, estar pendurado em cima de uma árvore, como um garoto, para ver Jesus passar. Não é? E aqui está o aspecto sensível da sensibilidade de Jesus, que é Jesus, imaginem a cena, vai a passar uma grande confusão à sua volta e de repente para, olha para cima de uma árvore e diz, olha Zaqueu, deste essa árvore que eu hoje vou jantar ou vou almoçar à tua casa. Jesus poderia também, até como um apelo popular, as pessoas iam adorar. Ridicularizar Zaqueu. Isso. Mas de novo ele era provavelmente o que eu faria se estivesse no lugar de Jesus, não é? Pois é. Estão a ver? Olha, é o que dá. Quem vocês está ali na árvore? Zaqueu? É o que dá vocês serem corruptos, não é? E em nenhum momento do ministério de Jesus nós vemos Jesus a humilhar a pessoa. Exatamente. Vemos sempre Jesus a elevar a pessoa à estatura de Deus. Nunca humilhar. Jesus aponta as falhas, é duro com relação às falhas, ou seja, não tem condescendência em relação às falhas, mas em momento algum ele critica, condena as pessoas por ela. Publicamente, muito menos, não é? E em privado também. Tem sempre esta postura de elevar. Aliás, a semana passada vimos o exemplo do encontro de Jesus com uma mulher que vivia uma situação um pouco imoral, não é? E Jesus podia criticá-la, estava sozinho com ela. Não, antes pelo contrário, toma como ponto de partida essa falha de caráter que essa mulher tinha para a transformar. E Jesus queria transformar pessoas e fazer delas discípulos. No fundo é esse o tema comum a todas estas lições de todas estas semanas, não é? E com Zaqueu Jesus faz isso. Agora imaginem o que é que não deve ter acontecido, que químicas é que não devem ter acontecido reações químicas é que não devem ter acontecido dentro de Zaqueu, quando ele ouve a voz de Jesus dirigida a ele, diz, olha, vou tomar uma refeição à tua casa. Não é? Isso é capaz de ter sido o suficiente para ser o catalisador da decisão de Zaqueu. O que é um facto, o que o relato nos diz, é que Zaqueu não só restitui aquilo que tinha roubado, mas restitui em dobro. E o próprio Jesus confirmou que a conversão tinha sido genuína, né? Evidente. Disse, hoje a salvação chegou nessa casa. É evidente. O que quer dizer que não há ninguém, nem nenhuma situação, nem nenhum contexto que possam ser impeditivos de pessoas se aproximarem de Deus. A única coisa que nos pode impedir é a nossa decisão. Como Jesus disse para Nicodemos, é sempre possível nascer de novo. Zaqueu nasceu de novo. Sim. E não deixa de ser curioso isso. A riqueza não teve absolutamente peso nenhum na decisão de Zaqueu. Porque duvido que alguém que tivesse apego à riqueza, de forma tão livre e tão espontânea, fosse para além daquilo que era exigido. Porque Zaqueu acabou por ir para além daquilo que era exigido, provavelmente. A instituição do dano que causou. Não é? Portanto, terá sido mais um daqueles casos de alguém que ficou numa situação, se calhar, muito menos favorável do que a que tinha, mas viveu feliz o resto da sua vida. Não é? É evidente que há um fade-out na vida de Zaqueu, nunca mais temos informação nenhuma a respeito dele, mas não tenho a mínima dúvida, não é, de que será alguém que nós podemos um dia encontrar na vida eterna. Pelas próprias palavras de Jesus, né? Salvação chegou lá. E isto é extremamente curioso, não é? Porque se tivesse sido eu a estar no papel de Jesus, se tivesse sido eu o evangelista que estivesse no lugar de Jesus, provavelmente teria ridicularizado, não lhe teria dado atenção, porque teria considerado um caso perdido, não é? E isto que nos sirva de lição
para nós hoje, de que não há casos perdidos para Deus. Exatamente, esse ponto do evangelismo, onde a gente chega mais precisamente agora, não há como evangelizar focando ricos e famosos se eu mesmo, com os meus recursos, não ajo da forma como Deus quer que eu aja, né? Sim. Mas então, entendendo que eu preciso encarar os recursos, tendo muitos ou não, né, como uma oportunidade de refletir o atributo de Deus, de cuidar das pessoas, enfim. E se eu sei que o como fazer isso está justamente em Deus, porque para o homem é impossível, aí a gente chega então na questão do evangelismo, né? Ok, então eu aprendi como lidar com isso na minha vida, como agora vou levar isso para outras pessoas que estão numa condição socioeconômica mais favorecida, mais elevada. Acho que um grande aspecto aqui a ser considerado é o seguinte: essas pessoas, elas não querem, e o anelo, como o Zaqueu tinha, como o Mateus tinha, não é um desejo de uma coisa diferente do que da pureza cristã. O que quero dizer com isso? Às vezes a gente cai na tentação, ou na hipótese de que é preciso mudar muito o evangelho, é preciso revestir o evangelho de... uma pílula dourada. Folhear ouro, no sentido de não, peraí, olha com quem que você vai falar. Sim. Então, toma cuidado. Claro que a gente tem que ter dignidade. Sim. É preciso ter dignidade, e Jesus tinha dignidade. Mesmo com as sandálias rotas, ou sandálias empoeiradas da poeira do caminho, né? Jesus, ele tinha uma postura respeitável, todos se admiravam quando ele chegava, não pela beleza, não pela opulência, mas pela dignidade, essa acho que é a palavra. Mas a dignidade não quer dizer que a gente vai ter que mudar a verdade, porque no fundo as pessoas desejam justamente o que é mais intrínseco à vida cristã, que é esse amor um pelo outro. A gente não precisa, às vezes, encarar o rico famoso com olhando de baixo para cima, que às vezes pode a tentação é fácil acontecer. E muitas vezes a gente cai nesse risco. No Brasil tem uma iniciativa, não vou nem citar aqui, mas em que esse risco acaba sendo evidente, não só de levar de forma muito diferente o evangelho, mas às vezes de considerar estratégias para chegar aos ricos, famosos, como um fim em si mesmos, e não como um meio. Por que isso é perigoso? Porque, na verdade, os ricos famosos têm que ser trazidos, né, o objetivo de Deus é que eles sejam trazidos ao seio da comunidade cristã, para que vivam com todos os outros irmãos como a igreja primitiva vivia após a morte de Jesus. Como? Todos iguais, sem diferenças. E às vezes o que acontece? As estratégias acabam virando um fim em si mesmas. Elas ficam perenes, ou seja, não, aqui então nós temos a comunidade a igreja dos ricos, dos famosos. E aqui a gente tem uma liturgia um pouco diferente, aqui a gente... E peraí, festa Armani. Exatamente. E aqui, qual é o momento? Se isso é uma estratégia para alcançar, é válido, ok? Mas qual é o momento da transição entre essa estratégia e a vida em comunidade? A vida em comunidade, o alcance das características da igreja primitiva, que eram todos vivendo em igualdade, em amor fraterno. Então, dois grandes riscos aí, né, no evangelismo para os ricos famosos. Mudar muito a verdade, ou mudar a forma da verdade, ter muita preocupação com isso, não é necessário. E segundo, deixar com que isso acabe separando, né, os ricos dos fazendo clivagem social. Exatamente. E se nós formos a ver, e se formos honestos, não é? As necessidades de uma pessoa que é rica e famosa são exatamente as mesmas. Quando se fala em necessidades intrínsecas ao ser humano, não é? A necessidade de sentir-se amado, a necessidade de sentir integrado num grupo, numa comunidade, isso são transversais a todas as classes sociais, não é? E esse é o grande segredo de Jesus. Jesus compreende isso muito bem, e apesar de por vezes o discurso dele refletir um pouco o contexto, mas na sua base, na sua essência, a sua preocupação era elevar a autoestima das pessoas, fazê-las sentir amadas, fazê-las sentir que são queridas de Deus, e fazê-las sentir que
para se conseguirem realizar elas próprias, tem que ter Deus sempre na equação, não é? E esse é que é o grande atributo de Jesus. Seja qual for o encontro que ele tem, desde o mais humilde até a pessoa mais importante, vemos sempre Jesus preocupado em fazer isso com as pessoas, fazê-las questionar-se a elas próprias, até que ponto é que aquilo que elas têm é o suficiente e lhe dá garantias de futuro, não é? E muitas vezes Deus provoca, não é? Jesus provoca, de certa forma, às vezes extremamente divertida, extremamente inteligente, mas o seu único objetivo é sempre o mesmo. É fazer as pessoas, levá-las a compreender que realmente o que Deus quer delas é tão simples, tão fácil de alcançar, que nós é que complicamos brutalmente o processo. Será que Jesus foi bem sucedido sempre? Não, não foi. Teve muitos casos de fracasso. O jovem rico já vimos. O próprio Judas, que andou com ele com 3 anos e meio, que não foi capaz de compreender isso. Faz parte da vida, quer dizer, Deus vai até o limite por nós, mas Ele próprio se limitou na nossa decisão. Quer dizer, em última instância, teremos que ser sempre nós a tomar a decisão. Sim, Deus dá liberdade. Né? Dá liberdade. E o caso de Judas, por exemplo, é um bom caso disso, em que Judas errou exatamente como Pedro errou, porque também o negou, também o traiu, não é? Mas a diferença entre Pedro e Judas é que Judas, no seu orgulho, na sua obstinação, não foi capaz de reconhecer isso e não foi capaz de ultrapassar o sentimento de culpa relacionado com o facto, e Pedro foi capaz de o fazer. Os dois choraram, os dois choraram, mas Pedro humilhou-se e foi capaz de encarar Jesus e Judas não foi. Né? E muitas vezes dá uma sensação que aqui é que está o grande problema da riqueza, é que a riqueza cria em nós mesmos o sentimento de que somos superiores, ou poderá causar em nós o sentimento de que somos superiores, que nós temos a força do nosso lado, temos o poder do nosso lado, e então isso dá-nos autoridade, dá-nos legitimidade para olharmos de cima para baixo para quem está à nossa volta. Voltando ao início, como eu estava comentando, os atributos de Deus podem ser refletidos na nossa vida quando a gente usa os recursos em prol das pessoas. E o contrário faz com que nós pareçamos com quem? Sim. No céu tudo começou dessa exata maneira. Lúcifer, com muitos recursos, digamos assim, ou seja, com muitos diferenciais, um ser diferenciado, abençoado, com muitas qualidades, usou isso o quê? Para, como você colocou, olhar de cima para baixo. E essa que e como uma pessoa, quando está a olhar de cima para baixo, tem muita dificuldade em se humilhar diante de Deus depois. Que também foi o caso de Lúcifer. Exatamente. Deus deu a oportunidade para ele se humilhar. Você pode ainda se arrepender. Sim. Fica aqui no céu. Sim. Não. E por isso é que estatisticamente é mais difícil dar uma sensação os ricos tomarem uma decisão por Deus. Porque para tomarem essa decisão por Deus, a primeira coisa que é difícil, se calhar, de eles terem essa compreensão, essa percepção, é: eu tenho que admitir que, apesar da minha riqueza, apesar da minha posição social, apesar da minha fama, eu sou, aos olhos de Deus, exatamente igual a qualquer outra pessoa. E uma pessoa que está habituada a dispor do recurso a seu belo prazer, que está habituada a gerir pessoas a seu belo prazer, sentir que tem que renunciar a tudo isso e ser ela própria comandada e dirigida por Deus, é muito mais difícil do que uma pessoa que está cá em baixo já, que não tem nada a perder, não é? Que naturalmente, provavelmente conseguirá fazer isso melhor. E a saída é olhar para Jesus, para Deus, porque chega a ser ridículo, né, essa pretensão de superioridade quando a gente olha para a vida de Jesus. Jesus, que é Deus, que é o Rei do Universo, que é onipotente, se humilhando da forma que se humilhou. E eu, porque tenho tantos reais, tantos euros, que é nada diante do contexto universal, a mais do que um irmão, vou me achar superior. Quer dizer, quando a gente olha para a brutal diferença entre a situação de Jesus no céu e a humilhação que ele sofreu na terra, é ridículo a gente querer ter alguma diferenciação ou se olhar diferente para os outros com base em coisas tão mesquinhas. Não, e essa é a verdade, é o exemplo supremo que nós vemos da abnegação de alguém. É o ser todo poderoso. Se nós quisermos pôr assim de uma forma mais simplista e mais terra a terra, a pessoa mais rica em todo o universo, não é? Renuncia a tudo o que tem e nasce de forma miserável para viver entre os humildes, para conviver com os humildes, para sofrer aquilo que os humildes sofriam, dos mais humildes, não é? Para nos mostrar precisamente que não é a posição social que dá o nosso valor, que determina o nosso valor, não é a fama que determina o nosso valor. Aquilo que determina o nosso valor é o preço que Jesus pagou na cruz por cada um de nós.
E isto é que é a mensagem fundamental que todo o ser humano tem que compreender. Aos olhos de Deus não há escala de valores monetários, não há escala de valores em termos de popularidade, a única escala de valores que há é eu amo-te, eu quero partilhar a eternidade contigo. É só isto que basta. E nós, na nossa, podemos dizer, nossa loucura aqui nesta terra, vivemos num mundo surreal que criamos, esquecendo esta verdade tão básica e tão... Se um ser humano vale tanto para Deus, quem sou eu para menorizar esse ser humano? Sim, evidente. E Jesus, o próprio Jesus diz, aquele que sabe o texto de Marcos 8:36, pois que aproveita o homem ganhar todo o mundo e no processo perder a sua alma. Não é? E este é que é o grande desafio da riqueza, resume-se a isto. Não é? A riqueza, será que é ilegítima? Não é. É uma bênção de Deus. Agora, deixa de ser uma bênção de Deus para se tornar uma maldição quando? Quando nós, não é, queremos tanto ganhar o mundo que perdemos a nossa vida eterna. E aí é que é a tragédia suprema é essa. Não é? A maior riqueza que pode estar ao nosso alcance, que é uma vida eterna na companhia do nosso Deus, nós trocámos-la, vendemos-la em favor de meia dúzia de segundos fugazes que vivemos aqui nesta vida, com algum conforto que acaba por nem ser conforto, porque o dinheiro não resolve o problema. Não é? Uhum. E a prova é que quanta quantidade de gente rica que é infeliz, que é miserável e que tem exatamente problemas, se calhar, mais amplificados do que aquele que nós temos. Exatamente. Portanto, não é segredo, não é alternativa a Deus. Não é? E o próprio Jesus dizia, não pode ser dois deuses, Deus e Mamon, ou seja, tens que escolher o caminho de que lado é que estás. Não é? E essa escolha, como a gente falou, não está dentro da gente. A capacidade de escolher corretamente e permanecer do lado correto. Né? Deus é que... tem vários textos aqui na lição a respeito disso, mas eu gostaria de ler que eu acho que resume bem o que a gente colocou durante esse estudo, que é 1 Timóteo, capítulo 6, os versos 17 ao 19. Aqui no subtítulo, inclusive, diz exatamente isso, acerca dos ricos. Né? Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida, que é a vida eterna. Então é isso. Né? Independentemente assim, de serem ricos ou não, porque como a gente colocou, eu posso também... a riqueza é relativa, né? Errada com relação ao pouco que tenho também. E essa é que é a grande verdade no meio disto tudo, é que na realidade não é o bem material em si que é o causador do problema, é a minha relação com ele. Não é? E o desafio que o Paulo está a lançar nessa passagem, nesse conselho que ele está a dar a Timóteo, no fundo é isso que ele está a fazer, não é? É isso mesmo, não é? Aliás, o próprio Jesus diria, acumula riquezas no céu, nem a traça nem a ferrugem vão lá e comem a vossa riqueza. Não se fia na instabilidade da riqueza. E, aliás, mesmo estas crises económicas que nós de vez em quando passamos, é bem um reflexo disso. Né? Quantas e quantas pessoas é que têm a vida toda completamente orientada, são capazes até de terem esquecido Deus completamente porque Deus não faz parte, não têm tempo para Deus na sua vida, tão ocupada em busca de mais riqueza, não é? E de um momento para o outro vem-se na desgraça, na miséria completa, não é? E pronto, isso acaba por ser um alerta para nós, não é? A segurança que nós temos que ter não pode estar alicerçada em bens materiais aqui nesta terra, porque eles são perenes, não são perecíveis, não é? Desaparecem de um momento para o outro. A nossa riqueza deve estar alicerçada em valores que são universais e que são intemporais, não é? Que são os valores que Deus nos propõe. Para que a gente tenha a felicidade de gozar uma vida eterna. Sim. Né? Não é nada para simplesmente obediência, né? Não é uma obediência que vai Sim. beneficiar. Ainda que falas nisso, na questão da vida eterna, dá-me a sensação que nós muitas vezes também olhamos para a vida eterna como um bem material. Não sei se tens consciência disso. Às vezes os textos, ruas de ouro, mansões... Não, mais na perspectiva de que é algo que nós queremos alcançar em si mesmo sim. E não aquilo que está implícito nessa vida eterna. Porque há pessoas que veem a vida eterna como um escape aos problemas desta vida, há pessoas que veem a vida eterna como algo que vai resolver os seus problemas. A compreensão da vida eterna passa a ser correta quando a gente começa a viver aqui na Terra já pouco do que vai ser lá.
Ou seja, Isso. viver refletindo o amor de Deus. Com Deus, refletindo o amor de Deus. Sim, sim. E essa é que é a verdade máxima, não é? Que se nós tivermos isso, não é? Depois todas as facetas da vida, seja a riqueza, seja a relação com o bem material, seja a relação interpessoal com outras pessoas, não teremos problemas nenhum. Não é? Por isso é que Jesus dizia que quando ele esteve aqui nesta terra, o meu reino está entre vós. Ou seja, o reino de Deus já está entre vós. O reino de Deus não é no futuro. O reino de Deus é sempre que nós quisermos sujeitar-nos à sua soberania e vivemos de acordo com os seus princípios e de acordo com os seus planos para nós. Bom, Israel, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim, temos mesmo de terminar. Resta-nos agradecer a companhia que nos fizeram desse lado. Já sabem que 2 a 8 dias à mesma hora estaremos, não nós, mas outras pessoas estarão aqui para falarmos um pouco mais acerca destas questões que são importantes para a nossa vida, não é? E resta-nos já um resto de um bom dia de sábado. E mais uma vez, muito obrigado por terem feito companhia. E obrigado, Israel, pela companhia que me fizeram. Eu que agradeço e um bom sábado a todos. Bom sábado a todos.